Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, mestre. Boa noite, boa noite. Prazer. Boa noite. Tudo bem? O pessoal está chegando. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso curso, aos nossos encontros. Espero que estejam bem. Sempre vou dizer isso porque a minha expectativa é essa mesmo. Vivemos tempos complicados, cada vez mais. Hoje eu estou até aqui na necessidade de estar em home office também. Vocês podem ver o outro cenário. Estamos aqui, pelo menos em Campinas, numa fase de muita restrição, às 20 horas, fiscalização nas ruas, enfim, cenários aí do nosso tempo atual. Espero que estejam atravessando também com boas perspectivas. Thaís, seu microfone está aberto, quer comentar alguma coisa? Desculpa, professor, não vi. Imagina, tranquilo. Assim eu fico de olho caso tenha alguém que queira falar. Muito bem, vamos hoje dar continuidade aos nossos estudos. Como sempre, muita coisa para a gente ver. Vou dar continuidade ao tópico que paramos no último encontro, né? Estávamos falando ali sobre aqueles capítulos do contato inicial, das entrevistas, e ficamos aí de dar continuidade e falar sobre o 7. Tá? Nossa dinâmica vai seguindo, as interações são muito convidadas a fazer, dúvidas. Quero deixar o canal de comunicação sempre muito aberto para a gente poder trocar a partir dos conteúdos. Né? Eu gosto de passar pelo texto do Zimmermann, né? A leitura é sugerida, não vou dizer obrigatória, gosto de usá-lo como referência para guiar, né? Como linha principal. Eu já falei aqui, gosto do modo com o qual ele organiza a sua escrita e conversa com outros autores, para além de uma conversa com a prática. E aqui a gente vai, né, aguçando e, enfim, discutindo um pouco mais sobre a prática para a gente entender aí um pouco mais sobre como esses fundamentos estão localizados na clínica atual. Hoje, para além do setting, então, que seria a continuidade do último encontro, nós vamos entrar no conceito de transferência, então, um conceito mais teórico, talvez inicialmente, mas fundamental a gente poder compreender bem do que se trata, o manejo, enfim, poder discutir isso, digamos assim, numa segunda parte do nosso encontro. Então, para hoje, especificamente, dando continuidade então aos nossos estudos, temos aí esse conceito também, esse espaço-tempo reservado para pensar o cenário no qual se desenvolve essa relação do paranalítico entre analista e analisando, ou analisante, ou paciente, como queira. Gosto, né, já começo trazendo assim uma definição, entre outras tantas existentes, mas aí de Barro, no estudo de 2013, para a gente começar a lançar luz e compreender melhor do que esse lugar quer dizer. Né? O 7, então, é um espaço que se oferece a propiciar a estruturação simbólica dos processos subjetivos inconscientes. Olha que frase bonita. Reunindo as condições técnicas básicas para a intervenção psicanalítica. O pessoal está chegando. Nesse campo são englobados todos os elementos organizadores do 7. O espaço físico de atuação, o contrato estabelecido, como a gente já viu, para o seu desenvolvimento, assim como os princípios da própria relação, transferencial e contratransferencial, estabelecida entre analisando e analista. Então, uma outra palavra, até usei uma atrás, né, que é o enquadre, seria aí uma tradução livre, mas literal para esse termo 7, são nomes que vocês vão encontrar referindo-se a esse espaço físico
mas também virtual, onde essa relação poderá ser estabelecida. Gosto desse conceito, né? Propiciar, então, a estruturação simbólica para o desenvolvimento de processos subjetivos inconscientes e também das condições básicas referentes à técnica para que o processo analítico, então, aconteça. Então, quando falarmos sobre esse espaço, entendo, né? Vamos falar de um espaço físico, que usualmente, às vezes as pessoas falam assim, tal pessoa estava no meu setting, acaba tendo assim, uma conotação para uma localização física, mas que há também algo que passa pela relação estabelecida entre o paraanalítico, sobretudo, né, nessa comunicação, nessa forma de comunicação assim, tão fundamental para a clínica, como a gente vai ver nesse encontro no próximo, quando falarmos então de transferência e também contra-transferência. E para iniciar, então, eu trago aqui uma imagem para vocês do meu espaço, então, parte do meu setting, né, a parte física, digamos assim, desse lugar, para vocês terem uma ideia, tá? Só assim, localizarmos, como a ideia assim é podermos caminhar na prática clínica também. Então, sairmos um pouco da literatura e irmos na realidade. Esse, então, seria o meu espaço, né? Usualmente fico sentadinho nessa cadeira aqui para a conversa com vocês, então esse fundo da cortina, vocês devem conhecer bem, os meus encontros com os pacientes também, e aqui um espaço, né, para encontro físico, tá? Desde então, seria a minha poltrona, então localizada aí atrás do divã, e a poltrona do paciente juntamente, lá com aquela primeira imagem que a gente viu com o seu lencinho de papel aí para os momentos onde os afetos transbordam. Tá? Então, percebo assim uma sugestão, claro, de espaço, mas muito sóbrio, claro que é uma escolha, né, também tem a ver com a personalidade do analista, mas muito sóbrio, sem muitas representações, tá? Então quadros ou decorações assim que remetam a uma imagem, que possa eventualmente fixar a atenção, ou trazer enfim, representações que invadam assim, a experiência do paciente. De modo geral, não são muito convidadas a esse espaço, que seja assim, um espaço de construção e que seja mantido. Né? Não sei se já falei sobre isso, certamente vou falar quando explicar sobre a indestrutibilidade do setting, dos temas que a gente vai discutir, mas que esse setting seja preservado também na sua condição física. Isso é importante na medida em que a gente vai discutindo que esse é um espaço de segurança, esse é um espaço de construção, é um lugar onde o analisando vai poder, então, se encontrar, se reencontrar com alguns pontos e questões da sua história. Então é fundamental que isso também tenha essa segurança, como a gente vai ver, e não mude eventualmente com uma certa rotina. Eu trago um pouco dessa importância na minha vivência pessoal, quando eu era paciente, há alguns bons anos atrás, de uma psicóloga, que dividia salas e volta e meia o espaço mudava. Seja uma poltrona que mudava de lugar, uma mesa, um quadro que sumia, um vaso que sumia e depois estava em outro lugar e aparecia outro. E isso, eu vou entender isso depois quando eu estudo, claro, trazia assim, uma angústia muito importante, como se aquele espaço de desenvolvimento, de fala, escuta, de construção, ele estivesse sendo assim violado ou não fosse seguro o suficiente para manter tudo aquilo que pudesse ser ventilado, tudo aquilo que pudesse acontecer. Então, preciosismos talvez que cabem à psicanálise, mas acho importante poder dividir essa experiência, porque isso por si só potencialmente bastante organizador na experiência do paciente. Tanto a gente vai ver, né, essa indestrutibilidade, essa possibilidade de suportar os ataques, mas também assim essa possibilidade de manter-se mais ou menos como a gente deixou da última vez.
Tá? Esse espaço de segurança assim, também é fundamental. Algumas conceituações, então, para a gente lançar mais luz a esse espaço, né? Então, entendemos que o setting é esse lugar, então, onde a relação vai se estabelecer, a relação vai se dar. Então, é ali, a gente já viu no último encontro, a possibilidade da construção do conjunto de regras, de atitudes e combinados que vão vir, assim, a partir do enquadramento, então, daquela relação. E de tudo que vai acontecer ao longo desse processo, por meio assim, dessa construção, daquele conceito que a gente viu há 2 encontros atrás, do campo analítico, desse espaço assim, fértil, para que algumas reedições de velhas experiências, aquisições e vivências de novas experiências possam acontecer dentro desse espaço, que deve poder, assim, ser ativo. Então, lembrem-se, estamos falando não só de um espaço físico, mas de um espaço de construção, que é justamente essa mobilidade que vai acontecer entre os personagens, né, entre analista e analisando, que vão assim, dar um direcionamento, e isso que a gente vai tentando desenvolver e compreender nesse curso, para um bom encaminhamento analítico, para uma boa evolução. Há um fator, eu acho que estou dizendo já disso, por si só, assim, terapêutico dentro desse espaço, né, onde há a possibilidade de criar, então, atuações, expressões de sofrimentos, acting out, né, atuações ou manifestações de aspectos infantis, o próprio estabelecimento do vínculo transferencial, então, relações de amor e ódio, assim, muito latentes, devem poder ser ventilados, sobretudo quando a gente pensa nos aspectos que a gente vai ver da transferência negativa, que são extremamente convidados a fazerem parte desse espaço, e que esse setting, então, seja forte o suficiente para tolerar essas angústias, né? Que não haja rebites, como a gente vai ver adiante, e que o analista, assim como o espaço criado, então, esse enquadro, possa suportar também as mazelas, os sofrimentos daquele paciente. É preciso que ele sinta-se assim seguro para estar ali. Há um modo geral que se diz de uma angústia importante que o leva até aquele espaço, até essa busca desse lugar de fala e escuta, mas o que vai fazer permanecer é uma boa vinculação, então assim, não só com o analista, mas também com essa experiência que vem a partir do set. É dentro desses momentos iniciais, como a gente já viu, assim, que as regras devem ser combinadas, né, algumas garantias de mínimas condições de trabalho e respeito às regras, justamente porque vão ser a partir desses combinados e dos eventuais ataques a esses combinados ou transgressões a esses combinados que a análise, que a possibilidade do analista traçar assim as suas interpretações, as suas hipóteses, somando-se então, principalmente, claro, o nosso objeto principal, que é o discurso do paciente. Faço um adendo, Zimmermann tem cuidado para trazer bastante referência sobre isso, né, que os pacientes assim mais regredidos, que lançam mão de defesas mais arcaicas, eventualmente se apresentam de um modo assim de um ego muito frágil, vão precisar de um setting cada vez mais forte o suficiente, né? Ele traz essa imagem de uma incubadora, porque é justamente a partir daquela experiência, daquela cena, né, como uma incubadora, e pense nessa imagem mesmo, né, no qual assim o bebê prematuro, talvez, essa seja a analogia mais direta, não tem as suas condições por si só físicas para poder dar conta de manter a sua sobrevivência, precisa de um espaço assim, então, que forneça e garanta isso com maior cuidado para que ele não pereça, para que ele não morra. Então, há uma correspondência às experiências afetivas que passam, né, por um setting dentro desses moldes, né? Então, sobretudo quando a gente pensa em encontros e experiências entre pacientes neuróticos e os não neuróticos, como vai dizer ali Andrea Green, essa experiência a esses pacientes mais regredidos, o manejo, o setting,
a tradução e a relação que esse espaço vai fornecer, ainda precisa guardar e reservar assim, as suas diferenças, como a gente vai ver no caso Marina, né? Um recorte de caso que eu trago aqui para vocês, justamente para a gente olhar e compreender, né, quando a gente vai aos extremos, talvez isso seja mais fácil, as experiências positivas da construção de um bom set. E aí a gente vai lá. A adaptação do terapeuta às necessidades do paciente será fator primordial para o manejo da clínica winnicottiana. Então, temos aqui uma localização técnico-teórica. O Winnicott é um herdeiro aí da clínica kleiniana, vai desenvolver os seus próprios modos de pensar, claro, as suas teorias voltadas a uma experiência da relação mais importante de mãe e bebê, a teoria do amadurecimento, entre outras linguagens e possibilidades que ele vai pensar o trato com criança, né? Uma professora winnicottiana, claro que ela falava isso, que Freud parte da doença e o Winnicott partiria então da saúde. Ele vai ter uma outra visão sobre a construção desse desenvolvimento e vai lançar mão, ou vai caminhar por lugares talvez em que Freud não se debruçou tanto ou não deu tempo aí na sua vida, que são assim condições mais regredidas, mais primitivas, de uma demanda mais narcísica. Então, localizando aqui esse tipo de manejo, como eu falei, entre os campos de neurose e não neurose, podem reservar algumas diferenças. No processo, deve ser oferecido um lugar, um momento, uma abertura, para que possa vir à tona a problemática do paciente, que emergirá na dependência de muitos elementos, em especial do movimento do analista para o estabelecimento da comunicação do setting terapia. É isso que estamos falando. Desde o início, a gente vai entrando no caso, percebíamos a fragilidade e o desamparo de Marina e que seu tratamento, além de requerer muito cuidado no manejo, necessitava de muita disponibilidade nossa na condução do processo. Suas sessões não poderiam ter um tempo normal de 50 minutos e assim suas sessões duravam em média 1h30 a 2 horas. Vamos falar um pouco sobre a flexibilidade ali do sexo. Desde as primeiras sessões, a paciente trazia uma enxurrada de sintomas com suas longas histórias, e se não fosse possível trabalhar grande parte das questões levantadas, a angústia era tão intensa que requeria depois muitos contatos telefônicos até ela conseguir se acalmar. Uma demanda bem específica, uma demanda importante a ser acolhida, que assim foi percebido por esses profissionais aqui, de um modo a estabelecer então esse manejo, essa adequação do set para acolher isso que ela traz como sintoma, como forma de expressão de angústia, de um modo bastante intenso. As sessões desde o início tinham um ritual. Ela sempre trazia um caderno com seus escritos da semana. Falava sem parar. Levantava inicialmente as dificuldades, depois seus ganhos, seus sonhos, e assim sentia-se mais calma no fim da sessão. Se não fosse assim, ela saía péssima, não suportando ficar naquele estado por toda a semana, o que muito lhe pesava e torturava. Observava que seu nível de tolerância era baixíssimo e sua mobilidade psíquica muito pequena. Então, estamos falando de desenvolvimentos mais primitivos. Qualquer tensão não era suportada e sua tendência era descarregar do corpo somatizante. Ela vivia muitos momentos a possibilidade de entrar em colapso. Então, uma desorganização assim, muito importante, um conceito winnicottiano. Ao longo do processo desse acompanhamento, vivemos momentos mutativos, vitais para que o processo caminhasse mesmo a pequenos passos. Durante um bom tempo, não era possível para ela se defrontar com todas as experiências emocionais sob o risco de ser aniquilada. Uma outra experiência importante, o Winnicott, esse medo da aniquilação, também uma condição bem arcaica, bem primitiva. As emoções surgiam em muitos momentos, de forma avassaladora, tomando-a por completo. O medo da loucura e o medo de ser aniquilado sempre pairavam no mar. O sétimo, por sua vez, cultivando uma qualidade de holding para cuidar das feridas de Maria e um aconchego para o seu fortalecimento, possibilitaram à paciente a construção de novos vínculos com o mundo, com as pessoas, com o trabalho, vitais para o seu processo de crescimento e transformação.
Estamos falando aqui em conceitos winnicottianos, mas que cabe muito para a gente compreender a importância do manejar de um setting para conseguir se adaptar às condições da paciente, da demanda do paciente, desde que, claro, se mantenham assim as premissas e os objetivos buscados no processo de análise. A gente vai ver ali alguns cuidados que a gente tem que ter para não cairmos assim em conluios ou alguma coisa que deixe o processo estéril. Então aqui, com pequenos e pacientes mais primitivos, assim, no seu desenvolvimento, mais frágeis, na sua condição de ego, vão precisar, sim, desse aconchego e que pequenas caminhadas ou pequenas conquistas a partir dessa vivência tão primitiva vão fazer com que ela possa caminhar, assim, em torno do seu processo de individuação, em torno do seu processo de amadurecimento, mas que é possível, né, e só aqui do fato dela falar aqui, ó, que ao início da sessão tinha que ter esse ritual e depois ficava mais aliviado, já mostra assim, uma possibilidade de uma aquisição terapêutica. Então, a possibilidade de olhar cenas como essas e compreender as demandas adaptando o setting é também uma sensibilidade, é também uma possibilidade que deve ser considerada na construção dessa relação analítica. Tranquilo por enquanto, gente? Podemos seguir. Vamos lá então, vamos dar continuidade. Qualquer coisa vocês me sinalizam aqui no chat, por gentileza. Então a gente vai entrando aqui em algumas construções do texto propriamente dito, justamente para a gente poder pensar dentro desse lugar que a gente quer desenhar e compreender hoje, essas particularidades invisíveis, né, algumas sutilezas que dizem conta dessa construção desse lugar. Pode falar, Thaís. Professor, eu adoro ver jardim, essas coisas. Eu vi que a sua sala é fechada com a cortina. Sim. É interessante ser fechada com a cortina ou pode ser aberto assim? Um jardim. Sim. Não, ela é fechada com cortina, Thaís, porque o outro lado é um prédio muito feio com janelas que dá vistas para a minha sala. Então, por isso que tem esse fechamento de cortina atrás. Claro que isso pode ser mantido, assim, essas nuances, e também não sou eu que vou determinar como deve ou não deve ser o set, mas sim, é possível. Acho que a palavra aconchegante deve, de alguma forma, cada um vai ter, obviamente, a sua construção com essa relação do que é ou não é aconchegante, mas acho que poder proporcionar um espaço que a pessoa fique à vontade, mesmo que por pouco tempo ali naquele espaço, ela possa ser um bom lugar, né? Estou trazendo algumas imagens, né? Sem cores muito cansativas, talvez, ou então uma poltrona, uma cadeira desconfortável. Esses são alguns cuidados que a gente tem que ter para manter esse espaço assim, minimamente aconchegante. Vera? Oi, André. Quase a mesma coisa da Thaís. A iluminação é importante? O controle? Legal. Sim, é um ponto. A minha sala ali no exemplo, ela são as luzes principais, né? Não tem assim luzes focais, mas pode-se criar um clima, um ambiente dentro dessa experiência que falei da palavrinha aconchego, que pode favorecer sim um lugar com a luz mais baixa, assim com um abajur, uma luz mais fraca, que pode criar um cenário assim mais aconchegante. Tem uma possibilidade, sim. Eu me lembro, onde estudei, na minha formação, aqui em Campinas, que o professor gostava muito de uma sala em que o acesso pela sala era você passava pela secretaria e descia assim um corredor com as escadas assim bem estreito, né? E ele dizia ali que era como se tivéssemos indo ao útero da mãe. Então, com um espaço fino ali, e aí saía, desabocava então no espaço assim aconchegante. Representações
viagens aí da cena psicanalítica, mas devemos poder pensar num espaço como esse. Diga, Ricardo, depois eu passo a você, Cecília. Ok. Nossa, tem gente entrando junto. Pode, a Cecília abriu aqui, eu estou só fechando, depois eu passo ela. Pode falar. Boa noite, gente. Falaram quanto à questão do jardim, né? O jardim não atrapalharia ou não poderia atrapalhar o analisando? Em que sentido? Dele se distrair, por exemplo, olhando para o jardim? Assim como um quadro na parede pode atrapalhar também. Sim. Então, assim, como eu falo, assim, quanto menos informações precisas a gente oferecer, que levem a representações específicas, eu acho que o maior convite a pessoa está, assim, livre para poder associar aquilo que vier à mente, né? Então, por isso, assim, dar um exemplo extremo para não ficarmos assim nas nuances. Mas imagina assim um quadro de um palhaço enorme na sala, né? Com as pessoas com fobias, com medos, com receios, isso pode representar assim uma grande insegurança a esse espaço. Então, só para dar um exemplo, né? Se pode ou não atrapalhar, certamente, ou distrair, vai ser a experiência de cada um e que possa ser trazido ao set, assim, possa se ter liberdade para falar sobre isso. Olha, André, eu odeio aquele seu vaso. Por que você odeia aquele vaso? Porque ele me lembra assim. Você consegue tolerar aquele vaso ali? Você prefere que eu tire? Você quer quebrar aquele? O que você quer fazer? Então, são assim, conteúdos que podem se trazer dentro desse espaço, mesmo no jardim. Nossa, André, olha, ou se fosse você, né? Olha, Ronald, eu estou aqui olhando o seu jardim maravilhoso, eu não consigo pensar em outra coisa. Muito bem, o que esse jardim assim está, então, representando para você e está te levando para onde? Então, um bom espaço para você trazer esse lugar para análise. Tá? Então, pode atrapalhar na medida em que há alguma representação na vida da pessoa. Bom, pode falar, Cecília. Já comento algumas coisas aqui no. Não, eu ia perguntar, nos atendimentos online, a gente tem que manter, então, sempre o mesmo espaço, ter cuidado com o que está projetado, por exemplo, atrás, e criar o mesmo ambiente. Sem dúvidas. Eu estava revendo aqui a apresentação hoje, eu separei um outro slide aqui para falar sobre o atendimento online, então eu vou falar disso também. Tá bom? Então tá bom. Mas é isso, boa colocação, boa percepção, sim, porque é dentro desse espaço, né? Assim, estamos virtualmente localizados, como eu vou falar nessa apresentação, nesse slide, que isso deve ser preservado também da mesma forma. Tá? A André divide uma experiência aqui, que foi num setting muito colorido, cheio de mandalas, e desistiu da análise. Aí, Ricardo, um bom exemplo aí de que qualquer elemento que seja assim demais, e eu entendo perfeitamente o analista querer dar a sua identidade, porque ele vai estar muito mais tempo ali do que o paciente propriamente dito. Então é importante que seja também um lugar em que o analista esteja à vontade, né, se identifique ali, mas que entenda que aquele lugar, assim como o seu próprio ego, como diz o texto, ele vai ser emprestado assim, de um modo auxiliar ao paciente. Tá? Comento do atendimento online, a Dirce também diz de uma experiência aqui, uma sala totalmente escura, com a noite quase escura, então experiências aí desse espaço, né? A Mônica, som de fundo, tic-tac, uma fonte leve, de novo, assim, representações que podem dar mais elementos ou mais subsídios para que o paciente se identifique, projete, repulse. Então, quanto menos informações, digamos assim, desenvolvermos, eu acho que é um
um bom caminho, tá? De novo, não que não possa, eu não estou aqui para dizer para vocês o que é e o que não é, mas só para a gente poder pensar no que está implicado nesse processo, né? O que está em jogo, então, quando a gente fala desses espaços, e essas nuances me parecem ser muito importantes. Uma analista que eu via, ela quase sempre deixava assim um pote cheio de balas no, num buffet, assim, né, num bistrô que fala, eu acho, né, numa mesinha assim, no anteparo, e aí sessões eu pegava uma bala, sessões eu não pegava, e depois eu pude entender que, que era uma gratificação que eu me dava quando eu sentia que algo tinha sido bem, ou dava a mim, ou dava a ela, e pensamos sobre isso também. Então, né, implicações daquilo que está no set são, sim, experiências que podem ser reservadas a esse lugar de construção, tá bom? Então, a reflexão vai um pouco nesse sentido. Bom, muito bom. Bom, podemos falar sobre isso, perguntem mesmo, esse espaço nosso de troca é para isso também. Como falar, então, alguns cuidados, e esse exemplo que a gente deu do caso Marina vai nesse sentido, né, de pacientes assim mais regredidos, a experiência dos casos autísticos, e assumir uma posição mais ativa, tá, ao qual em uma incubadora, porque nessas demandas mais arcaicas, né, o paciente assim, ele não está fugindo, se escondendo, resistindo, né, mas ele está de fato perdido. Ele está buscando assim uma condição de uma experiência de maternagem que falhou de um modo bastante importante, bastante extensivo, e que busca então ali, como a gente vai ver lá na experiência das transferências idealizadoras ou na transferência especular, um espaço, um lugar de identificação para que ele possa se reconhecer e assumir seu lugar de sujeito. Então, há um manejo assim diferente. Tá? O mesmo, e aqui, de novo, quando falamos de extremos, isso fica mais evidente, né? A preservação da integridade do set, então, o que eu dizia, desde a percepção física até mesmo assim a nossa capacidade continente de tolerar esses ataques, né? Que vêm assim projetivamente, como a gente vai ver na aula de contra-transferência, esses pacientes mais regredidos, sejam psicóticos, sejam histéricos mais graves, né? As histéricas ou os histéricos, eles atuam muito nisso, né? Esses ataques, essa condição assim de intolerância quando está assim com um pezinho na idealização ou nas conflitivas narcísicas, em que se ama, se vincula muito bem assim a esse analista, mas que a qualquer deslize, a qualquer ruído, a qualquer falha mais importante, a relação se quebra como um vaso lançado ao chão. Então, garantir ou preservar, né, perdão, assim, essa integridade desse espaço, dessa relação, é muito importante, porque, de um modo geral, o nosso papel é exatamente poder apresentar ou trazer ou localizar o paciente para o princípio da realidade. Então, ele vai se deparar com a possibilidade do analista, aquele que está ali para ajudá-lo, auxiliá-lo, aliviá-lo de seus sintomas, ser exatamente esse agente frustrador, né? Ser aquele que vai propiciar, né, assim, as linhas lacanianas, a dimensão do seu imaginário e uma aproximação com o real, poder se localizar, né, exatamente nesse espaço entre o eu e o outro. Tá? Então, justamente, talvez uma leitura mais winnicottiana, na possibilidade de caminhar pela diferenciação, então, dessa relação, separação e individuação, que por várias vezes, são aí borradas pela experiência da onipotência, pela experiência que remete às condições narcísicas, em que não se quer deixar aquele espaço, em que é intolerável pensar outras formas de ser, ou o confrontamento de algumas fantasias, e assim adiante. Bom, a rigidez e a permissividade do setting, então, isso que eu dizia, né, e talvez esse caso da Marina seja um bom exemplo, mais uma vez, para determinar assim, os limites entre a rigidez e a permissividade,
justamente para que a gente não caia nesse lugar em que nós nos percamos na experiência do limite entre o que pode ser benéfico e prejudicial à análise. Então, ser um bom analista não significa ser um analista bonzinho, né? Então, essa possibilidade de ter uma flexibilidade sem ser fraco, e ser duro sem ser rígido, é poder caminhar por uma experiência de uma mãe, então, suficientemente boa, que não é perfeita, que não é ideal, que não falha de um modo extensivo a proporcionar experiências de escassez ou de intrusão mais importantes, mas que pode frustrar, né? Vai ser rígida quando precisa, vai ser dura quando precisa, vai colocar limites quando precisa, e isso a gente deve ter em mente que é parte, né, desse papel que desenvolvemos como analistas dentro dessa relação. Justamente para que a gente não caia no que eu falava aí, de uma experiência de uma análise estéril, né, em que, por algumas vezes, e aí talvez por falhas importantes no nosso processo de análise, ou enfim, só que um exemplo, tá, em que se por algumas vezes nos colocamos numa condição assim muito narcísica, ou se isso faz com que a gente ocupe aquele lugar de analistas de um modo assim onipotente, né? Se essa parte, né, aflorada encontra, por exemplo, com uma parte histérica do paciente que demanda, assim, então, o desejo de ser amado, de ser o objeto de amor do outro, de um modo mais importante. Então, une-se aí a fome com a vontade de comer, e os dois são saciados assim nas suas neuroses, né? Analista e analisando. Isso faz com que não caminhemos para lado nenhum, a não ser essa própria experiência de satisfação, de gratificação, que vai ser alimento, combustível para as neuroses, e vai pôr a perder assim as experiências de análise, que é o nosso grande papel ali. Então, mais uma vez, é por isso a importância da análise para o analista, né? Eu conversava essa semana com uma moça que participou do curso de formação e estava assim com um certo receio em iniciar a prática, terminou recentemente, estava caminhando para a sua análise, e aí pensando sobre essa possibilidade, dizendo, olha, eu preciso estudar mais, eu preciso fazer mais análise, e assim com receio de ocupar esse lugar. Olha, que bom que tem essa preocupação, esse receio, justamente para poder aceitar esse lugar de responsabilidade. Seria preocupante se não houvesse essa dúvida. Não, deixa vir que eu dou conta. Venha neuróticos, venha psicóticos, venha perversos, venha qualquer um que for, armado, desarmado, venha adulto, criança, pode vir todo mundo que eu dou conta. Isso seria, assim, no mínimo, preocupante. Por isso, assim, a importância da gente caminhar nas nossas próprias experiências de análise, justamente porque a frustração ao paciente, isso remete lá ao nosso primeiro encontro, as condições mínimas necessárias, é preciso ter coragem, né, para proporcionar a esse paciente a sua capacidade de pensar, bem bioniano, e simbolizar também aquilo que não pode ser dito ou é extremamente desconhecido e só é sentido na construção dos seus sintomas. Ainda sobre essa experiência, então, falava sobre a indestrutibilidade do setting, né, como é importante manter esse setting assim, firme, né, não rígido, firme, né, flexível, não mole, mas que possa proporcionar assim, essas experiências de transformação. Olha como é bacana essa construção dos. Então, o analista não está destruído, nem deprimido, tampouco colérico. Não revida, nem retalia, não apela para a medicação quando essa não é indicada, e muito menos para uma hospitalização. Não encaminha para outro terapeuta, sequer modificou o seu estado de humor habitual e ainda se encontra compreensivo e o auxilia a dar um novo significado. Setting, tá? Construção, lugar do analista, possibilidade de apanhar, tomar porrada, lá nas nossas, como a gente vai ver
transferências negativas, ou mesmo nas transferências erotizadas. O analista está lá, limpinho, arrumadinho, cheirosinho, não está armado, não está com raiva, não está morto, não está destruído, está lá inteiro, disponível a dar essa experiência pela busca de um novo significado. Ele, o paciente, reexperimentou no campo analítico, tanto diretamente na transferência com o analista, ou simplesmente por meio da verbalização, carregada de afetos, de experiências antigas, fato que mais do que uma simples catarse, possibilitará a realização de novos significados com outros sentimentos em torno daquelas relações traumáticas. Tudo a ver com o próximo tópico, transferência, que é o que de fato, então, esses setting devem poder preservar. Né? Essa característica indestrutível, por mais que o paciente, talvez esse seja um papel não dito dele, venha tentar perverter esse set. Né? Então, uma perversão do set, como a gente vai ver nas perversões de transferência, é uma tentativa, sim, que faz parte da demanda do paciente, claro, em tentar inverter as posições, né? Subverter, então, alguns papéis e, eventualmente, ocupar-se desse lugar do analista. Né? O Zimmermann traz um recorte da própria experiência dele no capítulo, né? Em que um paciente, então, mais velho, que o enaltecia, e ficava, assim, avaliando a sua fala a partir do seu polegar, indicando para cima, no meio ou para baixo, de acordo com aquilo que ele julgava ser uma aprovação ou uma desaprovação da conduta do analista, e ele fica assim hipnotizado, aquele dedo que aponta o seu sucesso ou o seu insucesso. Então, aí ele se dá conta, opa, estou aqui saindo do lugar do analista. E não é incomum, né? Eu, usualmente, na minha clínica, vou dizendo quando estamos chegando no fim da sessão, digo só, né, estamos caminhando para o fim da sessão, quero dizer que isso, faço ali algum apontamento, ou algumas considerações, ou então, olha, ficamos com essas por hoje, boa semana. Não é incomum eu perceber repetições dessa minha fala na fala do paciente. Olha, vamos finalizando por hoje, está muito bom por aqui, obrigado, boa semana, né? Muito nessa tentativa aí, talvez por uma característica de identificação, e reserva essas experiências de cada um, essas características de identificação, ou mesmo de querer assumir o lugar do analista, que isso fica assim muito sensivelmente compreendido. Né? Então essa deve ser a nossa preocupação do olhar também para essa relação. Garantir, isso aqui é muito importante, que o próprio analista não desvirtue o set. Isso tem a ver com o que você perguntava, Cecília, com relação ao atendimento online. Então, garantimos que essa seguridade desse set seja mantido no mesmo espaço. Hoje mesmo, eu tive que vir fazer alguns atendimentos aqui na parte da tarde. Ontem, acho que ontem, a paciente já primeiro começou a conversar, você mudou o cenário aí, ela sempre comenta isso, a camiseta tá desse jeito, ou tá do outro, ou é a mesma camiseta, você faz alguns apontamentos, então está sendo alguma coisa, né? Ela está percebendo como diferença, ou está buscando compreender como um espaço de segurança. Então é importante que nós, analistas, tenhamos, assim, a ciência, a consciência de mantermos esse set preservado. Então, exemplos, tá? Evitarmos, assim, excessivas cobranças ou excessivas mudanças de horário, ou, aqui, reservo aqui alguns adendos, alguns asteriscos, com relação ao tempo de sessão, mudar quando necessário, estabelecer dentro de um quadro técnico, se for o caso, a exemplo das clínicas lacanianas, o uso do tempo lógico para a sessão, então, ela não teria uma duração específica, mas ela estaria em torno do discurso, de alguns pontos assim emergidos do inconsciente, tirando esses enquadros mais específicos, né, o tempo de sessão assim deve poder ser mantido também, garantido, para que essa segurança, para que esse espaço também seja um lugar transformador. Eu me lembro, quando eu participava da clínica escola, que a coordenadora ficava brava com
com o grupo, né, que participava ali, que ela falava, gente, ó, marcou sessão, né, como era uma clínica escola, então as pessoas estavam começando a entender um pouco sobre esse espaço, né. Marcou a sessão, o analista não pode faltar, gente. O analista não pode deixar o paciente esperando, né. Já cansei aqui de pegar a caso de aluno, né, no caso ali, que marca a sessão com o paciente e não vem, né? Então falta a sessão, desvirtua, portanto, setting, deixa o paciente, veja só, numa condição de desamparo. Então, esses cuidados a gente deve poder manter. Parece óbvio falar isso, mas assim como os pacientes também têm as suas atuações a esquecer dos horários, a chegar atrasado, nós, analistas, também vamos ter os nossos equívocos, os nossos atos falhos e assim diante. Sedução, conluios e envolvimentos para além da ética. A gente vai falar disso quando falar certamente na aula de contratransferência, sobretudo esse desenvolvimento da transferência, esses envolvimentos para além da ética, mas por mais que os ataques venham dessa forma, né, de uma sedução propriamente dita, as transferências erotizadas, ou então os conluios inconscientes, os convites lá a manter o processo estagnado, nós temos que estar atentos para que a perversão, então, não aconteça. Tá? Um outro ponto importante, acho que já entra na parte, vamos finalizando esse ponto, da exposição do analista, né? Hoje, sobretudo, no advento das redes sociais, não é incomum um analista ter lá o seu perfil no Instagram, no Facebook, para divulgar os seus pensamentos, ou seu canal no YouTube e assim diante. Mas que elementos que venham do analista para o paciente é um prato cheio assim para as suas fantasias. Eu lembro de um colega que na sua página de Instagram, assim, de analista, ele postou uma foto com a namorada e tudo mais. Ele estava me relatando uma sessão em que a paciente chegou brava com ele, falou, estou muito brava com você, não quero falar com você hoje. Uma sessão assim, demanda estega, pelo que ele me dizia, que é mais importante, mas dividir esse relato. Não quero falar com você, estou muito chateado, você me frustrou, acho que as coisas não são assim, e ela não dizia o que era, eu só falava que era isso. Isso foi ser revelado assim, em algumas sessões após esse fato, mas tinha que ver com esse lugar em que a paciente o pegou, assim, então, veja só, namorando ou amando uma outra pessoa que não era. Acho que era isso que ela dizia em última instância. Então, temos que tomar um cuidado para que a gente não ofereça assim, mais do que o paciente já vai trazer para nós na relação transferencial. Porque a gente não possa ter esse lugar de exploração da nossa vida pessoal, Instagram, Facebook, que seja, mas que isso possa ser reservado. É uma recomendação, tá? Acho importante mais uma vez dizer isso. Se Freud já se colocava dessa forma, como recomendações aqui, eu provoco vocês a compreender um pouco mais sobre esse espaço, sim, de pensamento, para que a gente não exceda, né, ou não coloquemos assim excessivamente a nossa demanda dentro daquela experiência do paciente. Então, o mesmo aqui, e não que isso não possa acontecer, por isso que eu coloco aqui, né, colocar excessivamente, assim, da indicação de um filme, de livro, se cuidar das exposições nas redes sociais, apesar de, aqui faço um adendo, já um contraponto, né, com pacientes adolescentes, por exemplo, que tem uma dificuldade assim, de pensar o seu discurso, de dizer de algumas coisas sobre a sua própria experiência, por si só, como a gente vai ver na aula de atendimento com adolescentes, é uma fase por si só assim, complicadíssima para se atravessar. O uso desses artifícios assim, pode ser um bom caminho, um bom gancho para poder compreender aquilo que o paciente pensa, como ele sofre, o que ele considera, quais são as suas relações objetais e por aí adiante. Mesmo com alguns pacientes assim, mais resistentes, caminhar por essas imagens, eu assisti tal filme, eu li tal livro, eu vi tal série, isso pode ser um caminho assim, muito positivo também, tá? Mas sempre esse cuidado aqui para que a gente não coloque excessivamente. Eu me lembro que eu recebi uma piada nesses memes aí, em algum grupo
do WhatsApp, e tinha tudo a ver com o que uma paciente tinha falado, muito brevemente. Ela estava falando sobre o cara ideal para ela, e que ele tinha que ser assim assado, tinha que ter mais de 1,80 e tudo mais. Aí o mailinho que eu recebi era uma menina falando: olha, eu só gosto de homens com mais de 1,80. Aí o cara: não seja por isso. Ele manda uma foto assim da mão dele com algumas moedas dando mais de 1,80. Então, uma piadinha assim, um xistezinho que tinha tudo a ver. Eu fiquei doido para compartilhar com ela, né, para rir junto dessa constatação, dessa piada que faria sentido se fosse para ela, mas não enviei, certamente, porque tenho que garantir esse meu lugar de analista. Tá? Então, exemplos aí para a gente localizar dentro da prática, tá? Um pouco aí do diário do mundo real. Tá? E aqui eu separei, como eu acho que eu já mandei essa apresentação para vocês, né, esse slide aí é novo, que aí uma fotinho do Freud muito simpático, com o seu iPhone, isso acho que é um iPhone, para a gente pensar essas novas formas de construção de relação. Deixa eu só mudar a tela aqui, eu li um livro há pouco tempo, talvez para você, essa aqui, Clínica Psicanalítica Online, Fábio Belo, eu acho que eu até compartilhei com vocês naquela lista. Não é um livro grande, mas aqui no final de semana, e faz alguns apontamentos bacanas, né? Não vou dizer que inventou a roda, que não assim, mudou o modo de ser da psicanálise, mas levanta pontos importantes, costura bem com a teoria freudiana, sobretudo, essa relação dos novos tempos, né? Chama-se assim, Clínica Psicanalítica Online, breves apontamentos sobre atendimento virtual. Então, justamente para a gente poder pensar, lançar à luz a novos tempos. Tá? E como é que a gente vai fazer, então, essa reflexão a partir desse nosso tema de hoje, que é o setting analítico. Então, começo com esse primeiro ponto, aí, Cecília, que é garantir a preservação do setting. Tanto da nossa parte, então, ter assim um computador, uma câmera, uma luz, um cenário assim, muito específico, que se mantenha, tá, na parte do tempo, de preferência, justamente para que esses aspectos do que eu falava do setting físico possam se manter, possam ser garantidos e que fiquem, então, a partir da relação. O mesmo para o espaço do paciente. Então, se na nossa clínica nós podemos garantir o simples fato de estarmos ali em um ambiente contextualizado, seguro, sem que ninguém escute, que o paciente entenda isso de fato, onde quer que ele esteja, isso deve poder ser garantido também. Então, gosto de pontos iniciais e falar, olha, quem já conhece esse espaço é mais fácil, claro, mas de um modo geral, pacientes que ou não passaram por uma experiência online, ou nunca fizeram psicoterapia, poder dizer isso, olha, é muito importante nesse momento aqui nosso, nessa nossa hora, nesses 50 minutos, você possa encontrar um lugar assim, calmo, tranquilo, que você não seja interrompido, que você não seja ouvido, então, preferencialmente, assim, opte por ter essas garantias para que você possa ficar muito à vontade para se colocar aqui no nosso espaço, porque muitas lembranças virão, muitas cenas, eventualmente conflitos aí relacionais, marido, esposa, filhos, e essas presenças podem tumultuar ou inibir ou resistir a alguns conteúdos. Então, tinha um paciente que a demanda era exatamente essa, que ele não podia falar algumas coisas porque a esposa, certa vez, estava ouvindo da janela do banheiro o que ele estava dizendo. Então, tivemos que mudar de horário, tivemos que mudar de cenário, justamente para que isso pudesse ser garantido, esse setting pudesse ser preservado. Um outro ponto, ainda falando sobre a preservação do setting, é observarmos, com isso garantido, como é que o paciente se apresenta também em cada um desses espaços. Né? Então,
da minha própria experiência, posso dizer algumas coisas, né? Tem uma paciente que tem uma demanda bastante primitiva, como essa, né? Caminha ali por experiências narcisistas mais importantes. Cada encontro, né, mesmo sendo no mesmo dia, no mesmo horário, mas cada encontro, ela está em um lugar da casa, ela está com uma roupa completamente diferente, ou com um cabelo completamente diferente. Isso, né, essas possibilidades de apreensão do universo do outro são possíveis, talvez esse seja um ponto positivo, são possíveis a partir da experiência com esse setting pessoal, né? Eu me lembro de uma supervisionanda que ficou assim revoltadíssima com o fato, atendendo um adolescente, de estar na sessão com ele. Peraí, eu vou no banheiro. E ele levou o celular e continuava fazendo, né? Eu estava ouvindo ele fazendo xixi, depois a descarga. Eu achei isso uma falta de respeito enorme. Na supervisão podemos discutir sobre isso. Mas olha que simbólico, né? Ele poder assim, não estabelecer esse limite, né? Ele convidar as suas intimidades, levar para o banheiro, de repente assim, situar as interpretações que a gente caminhou, né? Como esse lugar de despejo também. Bom, enfim, isso é possível a partir dessa mobilidade do set. Né? Acho isso interessante para um processo de análise, desde que isso seja preservado, isso seja garantido. Me lembro de uma paciente que tinha um monte de quadros na parede, assim, que os quadros quase que milimetricamente colocados, depositados, arrumadinhos, cores, né? E aí a gente olhou que a organização obsessiva dela era o que dominava a sua experiência. Nos primeiros encontros isso me chamava a atenção, isso configurou depois à medida que a análise foi acontecer. Então isso é muito útil. Um contraponto que eu acho importante a gente pensar também, quem já fez a análise pessoal em um espaço físico pode corroborar aí o que eu vou dizer, mas há um processo ritualístico nosso quando nós vamos a esse lugar, vamos a esse encontro. E isso por si só tem a sua correspondência também no campo de análise. Lembro de uma experiência de supervisão também, que o rapaz falava que o paciente dele, em dado momento do tratamento, ficava dando voltas no quarteirão e não conseguia chegar na análise. Chegava sempre atrasado. E reclamando, mas essas suas aqui são todas iguais também. Isso já há 6 meses, saindo do trabalho e indo para o espaço. Né? Essas suas todas iguais aqui, eu fico me perdendo nesse caminho. Aí o analista fala, se perdendo no caminho que você conhece muito bem. Então, isso também vai dizendo alguma coisa nesse espaço. Enquanto, tanto na ida quanto na volta, tá? Mais uma vez, aí, quem já fez análise, por favor, não me deixe ser ou me passar por mentiroso, mas quantas multas eu já não tomei no mesmo radar, voltando da mesma experiência de análise, e passava assim, distraído, pensando naquilo que foi ventilado, e olha aí o excesso de velocidade me conturbando. Então, esse ritual, esse processo, ele acaba sendo suprimido. Né? As pessoas se preparam um pouco mais para estar ali, outras não, já chegam esbaforidas, então vamos lá, vamos começar, nossa, eu estou chegando aqui, não sei o que, estou fazendo isso, estou querendo ir no banheiro, estou qualquer coisa. Então, esses são assim, alguns pontos e contrapontos dessa limitação do atendimento online. Então, podemos pensar essas representações de quão exposto esse paciente pode se apresentar. É um ponto que deve merecer nosso olhar. Eu chamei aqui de resistências virtuais. Tem condições, e eu acho que esse livro do Fábio Bella aborda isso, que vão limitar a análise, e essa eu quero ver Freud explicar, tá? Porque existem condições de energia, condições de internet, que eventualmente vão causar ou tumultuar, seja brevemente a sessão, já passo a palavra, Rosane, seja brevemente a sessão, ou seja a interrupção da sessão mesmo, abrupta, e sem conversa mais.
Olha, um rapaz mandou mensagem no WhatsApp depois, André, estourou o gerador aqui na frente da minha casa, ano novo, e a minha internet via celular não dá conta de fazer nossa conta de antes de encerrar aquele espaço naquele momento. Então, essas condições, elas acontecem, né? Cabe a nós tentarmos garantir que isso seja possível. Então, olha, procure estar numa internet estável, tranquila, verifique, teste antes do microfone e tudo mais, para que a gente possa desenvolver o diálogo, né? Uma moça que tentou em uma dada sessão falar, André, aqui onde eu estou agora, numa reunião, eu não posso falar, a gente não pode fazer a nossa análise via texto. Não, infelizmente não, né? Marcamos essa sessão, remarcamos, porque isso não é possível, tendo em vista aqui as nossas condições, é combinado. Então, desafios que a gente tem que estar de olho nessa relação. Últimos 2 pontos aqui, a forma de iniciar os encontros, né? Isso também assim vai dizendo um pouco desses combinados, né? Então, como eu costumo fazer, eu uso o Meet de um modo geral, então 1 hora antes eu envio o link, olha, boa tarde, bom dia, boa noite, segue o link para o nosso encontro, daremos início a tal hora, né? 1 hora depois. E ainda assim, fantasticamente, as condições transferenciais, como a gente fala, confirma que vai e não vai. Ai, André, esqueci, fui trabalhando. André, dormi, não pude comparecer. Isso tudo são formas de a gente tentar entender essas resistências. Não há uma única forma de fazer. Você pode combinar com o paciente, nosso horário é às 19 horas, às quintas-feiras, então chama o WhatsApp, olha, vamos começar, podemos começar, vamos. E assim, inicia, ou então combinar com o seu paciente, né, atribuir assim um espaço de autonomia, falar, olha, paciente, nosso horário é sempre às quintas-feiras às 19 horas, então eu te aguardo aqui, se for para o WhatsApp, para o Skype, eu te aguardo aqui, é só você me chamar, e a gente vai ver pacientes ficando atrasados, esquecendo ou não, enfim, formas de pensar esse set. Um outro último ponto, assim, então, a experiência do divã, que falamos também no último ponto, é uma possibilidade, então, tendo visto tudo aquilo que eu já falei, de sair do campo de visão, mas oferecer esse espaço, de um modo a combinar com o paciente. Olha, então, se posicione aí de modo que você fique à vontade, mas que não tenha esse contato visual direto, ou então aparece lá, dá um bom dia, boa tarde, boa noite, fecha a câmera, ou então já nem fecha a câmera, nem abre a câmera, já chega, oi, bom dia, boa tarde, vamos começar, fica à vontade. Experiências, mais uma vez, que devem poder ser consideradas dentro desse espaço do setting, dentro de um bom enquadro para o processo analítico. Rosane, você abriu o microfone, quer falar alguma coisa? Sim, eu queria aproveitar esse momento e tirar uma dúvida. Talvez eu volte um pouquinho, porque eu fiquei aqui pensando, caramelando. Naquele caso, André, onde o paciente quer tomar o lugar do analista, de uma certa forma, né, que você mencionou. Está me ouvindo? Sim. Será que isso também não pode ocorrer num término de análise? Eu fiquei pensando, porque eu tenho uma paciente que já está comigo, acho que há 1 ano e meio, uma coisa assim. E ela vem, vamos dizer assim, com a vida estável e já superou alguns problemas que a trouxe para terapia, e ela vem com comportamentos, assim, meio que tomando conta, né, da sessão, de uma certa forma. Por exemplo, o horário de terminar, ela que já vai percebendo, já vai dizer... Então, mas nesse caso, eu não sei se eu estou certa, eu vejo um crescimento nessa pessoa, sabe? A impressão que eu tenho é que eu estaria funcionando meio no momento como uma mãe que pode dar um empurrão para essa pessoa, para essa filha, né? Para seguir a vida. Então, nesse caso, a impressão que eu tenho, eu estou com essa dúvida, sabe? Que seria mais quase que ela está me pedindo um aval, assim, sabe, para poder voar. A impressão que eu tenho, não sei se pode ser que eu esteja.
O que você acha? Isso certamente vai merecer um olhar mais amplo. Vou só fechar o microfone, tá, já não está dando retorno. Isso vai merecer um olhar mais amplo em uma experiência de supervisão, por exemplo, tá? Mas que se isso está sendo percebido, e quando a gente falar sobre a aula referente ao termo de análise, a gente vai tocar nesse ponto, quando as transferências, olha o tema já aparecendo, vão se minguando ou vão deixando assim de estar vinculados de um modo mais preciso na relação com o paciente, é um sinal de que esse descolamento, esse desinvestimento, transferência de última instância é investimento, esse desinvestimento está saindo daquele lugar de analista, sendo possível ser colocado em outro lugar. Então, se você traz essa percepção de que ela está atribuindo a você transferencialmente essa relação de uma mãe que quer que dê esse impulso, talvez tenha sido uma experiência faltante para ela, sugira eventualmente a possibilidade, isso a gente vai ver de novo na aula sobre o termo da análise, sugira a possibilidade do que ela acha, né, dessa cena, de eventualmente caminhar-se para um encerramento do tratamento, como é que ela olha para isso. Talvez você constate o que você está pensando ou não. Então, de novo, uma experiência de supervisão vai caminhar melhor por esses elementos que você está trazendo com percepção, mas que isso pode ser um caminho, sim, de que ela está tomando forças para caminhar com as próprias pernas. Né? Poder perceber isso é muito importante. E aí você dar as condições necessárias para que ela possa seguir, né, adiante, fazendo o papel dessa mãe, portanto, suficientemente boa. Tá bom? Ricardo, diga lá. Opa, algumas dúvidas. No caso, por exemplo, da clínica online, o analisando, ele não quer abrir a câmera, ele quer que eu feche a minha. Ou então, analisando, ele deseja teclar ao invés de falar. Como fica essa situação, André? Mais uma vez, tá, Ricardo? Eu sempre tomo um cuidado muito grande aqui para não dizer o que é verdade absoluta e o que não é, mas a minha experiência é que o discurso, propriamente dito, ele deve poder ganhar espaço na clínica, mais do que o teclar, como você falou. Porque são os esquecimentos, são os atos falhos, são as nuances do discurso que a gente vai estar de olho mais atento, e sem essa possibilidade nós não faremos um trabalho analítico, por assim dizer. Então, leio, tá, quando você traz isso assim, muito mais como uma condição de resistência do que propriamente uma entrega ao processo analítico. Tá? Pode falar, diga mais. Outras dúvidas? Não. Já resumia todas em uma só. Então tá bom. Era exatamente. Perfeito, valeu. Muito bom, muito bom. São pensamentos e possibilidades, mais uma vez trago reflexões aqui, mais do que apontamentos como verdades absolutas. Vocês vão ver me usando muitas tirinhas, charges, figurinhas nos nossos encontros, essa é uma delas, né? Principalmente quando a gente fala de setting e principalmente nesse lugar em que a gente vai chegar a falar exatamente agora a experiência da transferência. Olha que bacana, o rapaz comentando. Né? Como é que é esse negócio de psicanálise? Sou analista do tipo que não fala nada? Não, é do tipo que escuta. Olha que fantástico essa construção, né? Uma piadinha assim bem bem no interior assim da experiência de analista. Acho que só analistas ou quem faz análise vai entender o que isso quer dizer, né? Não é do tipo que faz, é do tipo que escuta. Justamente para a gente entender o poder desse espaço transformador, então, portanto, o poder do setting, o poder da relação, que a psicanálise está disposta a se organizar, a caminhar. Né? Não é do tipo a fazer intervenções
diretivas, ou dizer o que tem que eu não tenho que fazer, mas criar condições de uma escuta que favoreça, assim, o analisando a caminhar a partir das suas representações, a partir do seu campo afetivo, de modos a dar outros sentidos para as suas experiências. Eis aí o nosso desafio e aqui as nossas referências. Mando de novo para vocês esse slide atualizado e vamos para o nosso segundo tempo, então, caminharmos pelo conceito de transferência. Vamos ver até onde a gente chega hoje. Mais dúvidas, mais questões que vocês queiram falar desse último tema, do setting? Se quiser alguém abrir o microfone, falar alguma coisa. Vou compartilhar aqui no chat. Opa! Quem que abriu aí a microfonia? Pode falar, Cecília. Não, eu estava... Vocês estão me ouvindo direitinho? Porque hoje eu estou com um problema sério aqui no meu computador. Sim, estamos ouvindo. Eu estava pensando, né, que a psicanálise, quando a gente fala do setting e tudo, ela é tão cheia de mitos, né? É diferente quando a gente fala do psicólogo, ou parece assim que ir ao psicólogo é uma coisa, mas ao analista tem uma série de flutuações aí no meio, não é? Parece que é uma coisa meio inebriante, eu não sei se desde Freud, a psicanálise parece que tudo cabe e nada cabe, não é? Eu não sei, eu tenho estudado bastante, eu estou começando, estou no 5º módulo ainda, o meu mundo é o da pedagogia, eu sou psicopedagoga, então, na verdade, a gente trabalha muito com a psicologia, nessa área da psicologia educacional, mas a psicanálise sempre foi uma coisa, assim, um pouco envolvida em mitos, parece, né? Não sei. Aí eu me lembro, aí as charges vêm desde aquela primeira que você apresentou, né? A coisa do divã. Então, é um campo que a gente tem que, assim, ter um conhecimento bem profundo, para a gente não misturar as coisas. Posso estar errada, né? Mas é como eu estou... É muito estudo, pelo que eu tenho visto, aí eu estou bem envolvida com todas as leituras, e são muito profundas, né? Certamente mexem muito conosco. Sim, de fato, a experiência é essa. Assim, na verdade, quando você fala desse lugar da psicanálise, eu costumo pensar e dizer isso, que ela é uma experiência, né? Então, o estudo ele vai dar conta da gente compreender esse lugar, esse espaço, do que se trata, né? Entender as teorias do que está em jogo, mas a vivência disso tudo que se é estudado é muito importante. Porque esse espaço de construção, quando a gente fala do campo do afeto, talvez a gente entrando em transferência, isso vá confundir ainda um pouco mais, porque o que é pode não ser e o que não é pode ser, entre as dinâmicas de transferência positiva e negativa, como a gente vai ver, mas é de fato uma construção que remete assim a tempos onde a nossa memória não alcança. Há experiências que ficam assim marcados nessa nossa matriz inconsciente que governa a nossa vida e a gente não sabe muito bem o porquê das coisas. É por aí mesmo. Assim. E aí essa relação com esse outro que se apresenta é justamente poder confrontar todo esse campo afetivo que ficou lá para trás, ficou recalcado na experiência neurótica, ficou recalcado em algum lugar e a gente sofre os efeitos disso. Então, aquele espaço franco de fala, acolhedora, livre de julgamentos, então, a partir do discurso, isso pode ser alcançado. Né? Então,
esse é e não é que você fala, ela é parte da experiência. Então, vivenciá-la, né, poder estar no divã, se deparar com seus atos falhos, ou com lembranças que a memória não alcançava, de um modo geral, é um desafio assim profundo, no mínimo, entre outras palavras. Tá? Vera, você abriu o microfone, quer falar alguma coisa? Quero, André. Assim, eu estou em dúvida, eu sei que meu universo da psicanálise é muito pequeno ainda, mas o atendimento de criança e adolescente, eles têm facilidade para se deitar ao divã e falar? Como que é a tua experiência? Vera, eu vou entrar em detalhes bem específicos quando a gente tiver o nosso encontro sobre crianças, um sobre crianças e um sobre adolescentes, porque há uma outra organização de sete, né? Não é somente pelo discurso em que a criança, sobretudo, ela vai se apresentar. Então, para isso, nós não recorreremos a Freud, mas sim a Melanie Klein, o Winnicott, sobretudo, François Doutor também, mas são outras formas de expressão que não pelo discurso. Então, o brincar vai ter uma relevância importante, as produções artísticas. Então, o divã ele vai ser qualquer outra coisa menos o divã. Então, eu vou entrar nesses detalhes assim mais específicos quando a gente tiver essa aula sobre psicoterapia com crianças. Ok, obrigada. Mônica? Oi, André. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Boa noite. Sim. Então, André, eu sou uma estudante ainda e vejo assim, como a Cecília falou, tem que ter muito estudo mesmo para a gente entender muita coisa. Mas eu tô fazendo esse cursinho aí com vocês e já vai para quase 2 anos, eu não consigo terminar, porque eu acho que eu não estou pronta ainda, porque é muito detalhe, é muita coisa, e eu queria fazer realmente para clinicar. Uhum. Então, por isso, não consegui ainda fechar os módulos, porque eu quero estudar bastante. Mas, diante dessa situação, eu vou tentar ser breve, porque 2 coisas que aconteceram comigo, eu já meti a psicanalista, sabe? Um foi com um pedreiro, e eu percebi que eu tenho, assim, uma força, assim, no olhar. Parece que eu penetro no momento que a pessoa está falando e eu vou estudando o olhar daquela pessoa e parece que, sem querer, eu hipnotizo, que aí a pessoa vai falando, sabe? Mas houve 2 casos muito, muito estranhos, né? Aí, foi com o meu pedreiro, que ele estava com um problema eu contratei um pedreiro, não conhecia, nunca vi na minha vida, e ele chegou lá meio cabisbaixo, que estava com um problema com a namorada, e começou a falar, e eu comecei a conversar com ele, e dando um pouco mais de conforto, tirando aquele peso dele, aquela coisa toda, né? Uhum. Aí, o que aconteceu? Diante disso, acho que ele esqueceu um pouco essa mulher e começou a me ligar, sabe? E que conversar comigo. Aí meu marido ficava, mas é ele de novo? Eu falei, é ele, sabe? Uhum. Aí ele falou assim, Mônica, você tem que ter cuidado. Eu falei, realmente. Então, tá sendo muito importante essa aula. Legal. Né? Uhum. E o desfecho disso tudo eu vou te falar, porque pena que tem que ser muito corrido, mas foi uma longa história essa, né? Uhum. Que depois eu tive que dar uma trava nele e dizer, olha, eu tô precisando da obra, eu te ajudei no que eu pude, né? Porque ele simplesmente botou uma foto e falou assim, olha, eu voltei para ela. Ele tá querendo me provocar ciúme. Tava te colocando em algum lugar. Sim. Entendeu? Então ele tava com ciúme. Ele tava achando que eu tava com ciúme, que ele voltou pra mulher. Eu falei assim, não, meu amigo, infelizmente eu tenho pressa dessa obra e eu não vou poder contar com você. Uhum. Aí ele falou assim, não, você tá com ciúme. Eu falei, não tô com ciúme. Enfim, essa parte realmente eu não fui uma boa psicanalista. Tirei ele do mapa. Bloqueei o contato que não deu. E o outro caso agora, bem recente, gente, vou falar bem rapidinho, tá? É porque são experiências que eu tô tendo, nem formada eu sou. Meu marido tem uma padaria, né? E diante desse problema todo aí da Covid, né?
as coisas ficaram bastante pesadas com aumentos de tudo, enfim. O dono, a gente teve um pequeno atraso de 9 dias de atraso do aluguel. E, infelizmente, né, o casal, né, são 2 senhores, né, que passaram a padaria para a gente. A esposa falou assim, não, que bom que que meu marido passou esse ponto, assim eu vou poder viver, porque padaria é uma prisão e tal. E coitada, diante desse problema aí da Covid, ela veio a falecer, né? Um mês disso, ele não quis saber de telefone, o dono, né, o esposo, ele se trancou dentro de casa, né, no primeiro mês, né, que venceu o aluguel, ele não foi buscar, eu tive que mandar pelo irmão. Já no segundo mês, ele esteve lá, e eu procurei explicar a ele a situação de que a gente não estava vendendo de uma maneira que desse para pagar todos os fornecedores e ele, mas que eu tinha metade do dinheiro. E ele fez um show, sabe, André? Ele fez um show na rua. Ele gritava, ele falava tanta coisa. Eu falei, meu Deus do céu, que vergonha. Enfim, aí meu marido se aborreceu com ele. Eu falei, não, calma, você tem que ter calma. Ele está passando por um problema muito difícil na vida dele, que é a perda. Ele não se via sem essa mulher. E meu marido, não, eu vou entregar a padaria e tal e tal. Falei, não, deixa que eu vou conversar com ele. Você marcou com ele? Ah, marquei daqui a 2 dias. Beleza, então deixa que eu vou tentar conversar com ele. E fui conversar com ele, sabe, tadinho. Eu fiquei com muita pena, né? Falei pra... Isso, vou resumir. Desculpa. Mas, enfim, ele falando... Começou a falar, eu comecei a contar a ele os problemas, enfim, eu comecei a penetrar no assunto, comecei a envolver e conversar com ele, ele começou a chorar. E meu marido lá tá me chamando de um 71, né? Porque ele saiu de lá, esse mês já venceu, ele nem apareceu ainda, entendeu? Então, quer dizer, é muito legal o estudo, mas tem coisas que é difícil a gente chegar num término. Eu não sei como é que eu vou chegar nesse término quando tiver com um paciente. Vamos lá, obrigado, Mônica. Mais por conta Desculpa a demora. Imagina. Acho importante poder dividir, né, esses cenários. Eu mesmo trago aqui algumas experiências, mas que isso que você traz, só já fazer uma ponte aqui dentro desse nosso segundo tema, só para ficar no primeiro exemplo que você trouxe do pedreiro, ele estava assim, transferindo ou te colocando então em algum lugar, né? A diferença talvez, ou a grande aquisição da psicanálise que Freud, ao longo da sua construção teórica, pôde elencar, é que nesse espaço, nessa relação analítica, nós vamos fazer um manejo dessa transferência, né? Esse exemplo que você traz, o pedreiro, então, que está ali terminando com a namorada, vai e encontra em você uma escuta acolhedora, alguém que o compreende, alguém que entenda, né, se apaixona por você, estou aqui exagerando só para ficar no exemplo, né, se apaixona por você, assim, e aí você tem uma dificuldade de manejar essa situação. Então ele está reeditando, certamente buscando reeditar assim, as suas experiências mais primitivas nessa relação com você, e você atua, claro, você não é analista dele, mas atua de um modo a, como você falou, barrá-lo, bloqueá-lo e vida que segue. Nós estamos, e aí talvez esse conceito seja um dos mais importantes para a psicanálise, nós estamos o tempo todo fazendo transferências, né? A transferência ela não é uma exclusividade, digamos assim, da experiência analítica, mas ela é uma exclusividade das relações sociais. O que vai mudar dentro desse espaço é que nós vamos estar de olho nisso que está sendo transferido, de olho no manejo dessa transferência, para que a gente possa, de fato, proporcionar, então, ao paciente, à paciente, analisando essa vivência de ressignificação, então, desses conteúdos que antes estavam, assim, tomando conta das suas relações. O analista vai ser, antes de tudo, aquele, algumas diferentes frases para dizer disso, né? Aquele que vai ser depositário, uma pantalha, como o Dilma coloca,
de conteúdos transferenciais. Não vai ser só isso, mas tudo aquilo que o paciente estabelece de relações, seja interpsicamente ou intrapsicamente, elas vão estar presentes na relação com o analista. E é no entorno disso que devemos poder olhar dentro da experiência clínica. E para isso, então, compreendemos alguns tipos de transferências, né, algumas formas com qual isso acontece, o que está no entorno da clínica. Então, isso nos ajuda a compreender o que está sendo ventilado, o que está sendo transferido, consequentemente, a nossa posição em poder manejar aquela transferência sem nos perdermos, ou sem mandar o paciente bloquear e mandar embora. Tá? Então, essas são as diferenças. É importante você já poder perceber isso, Mônica, que isso vai acontecer nas relações, como um todo. Tá? Nós estamos aí deslocando, fazendo transferências, investindo. Essas nossas experiências, então, estão recalcadas, que então estão reprimidas, que estão, então, em torno dos afetos, das fantasias inconscientes, das relações objetais. Freud, no seu texto de 1905, vai trazer um pouco dessa reflexão dentro dessa construção. O que são transferências? São as novas edições dos impulsos e fantasias que são criados e se tornam conscientes durante o andamento da análise. Possuem, entretanto, esta particularidade que é uma característica da sua espécie. Substituem uma figura anterior pela figura do médico. Então, 1905, esse texto é do Caso Dora, né? Tanto referenciado lá para vocês. É um dos primeiros textos, e aí, antes de tudo, um pouquinho de história, em que Freud vai trazer essa perspectiva sobre esse conceito e como isso vai se estabelecendo na clínica. Vera, você abriu o teu microfone, quer falar alguma coisa sobre isso? Vou abrir, desculpa, é bem rápido. Se faz análise fora de consultório, não temos que esperar ser procurados? Como que é? Como assim? Eu falo pela fala da Mônica. Ah, sim. É que você fala de fora do consultório, tem outras cenas da inserção da psicanálise dentro de um contexto social, político. Mas, não, via de regra, assim, não consultório e espaço físico, mas não fora do setting. Trazendo bem essa ideia do conceito que eu falei há pouco, assim, dessa relação física e virtual, não deve-se poder haver análise fora desse espaço. Porque senão isso certamente vai ser prejudicial às nossas relações. Por isso, uma recomendação assim, muito importante em não atendermos parentes, em não atendermos amigos, justamente para que não se confundam essas relações, para que não se saia do lugar do que já está estabelecido a partir daquela relação com o sujeito. Né? Não lembro quem que disse isso, mas eu li em algum lugar assim, que você escolhe atender um conhecido, um amigo, assim, ganha-se um paciente, mas perde um amigo. Então, é complicado. Então, nessa experiência que a Mônica traz, né, ela diz de algumas evidências de relações, mas que veja só, ela não é analista, né? Não é analista dele, ela não tem que se ver com isso que ele está transferindo, né? Não tem que ocupar-se desse lugar de ser talvez uma tentativa de ser o objeto de amor dele, ou ele ser o objeto de amor dela, embora ele tenha transferido isso. Mas fora do contexto clínico, pode acontecer de várias formas, mas que o olhar para isso ele não deve acontecer, então por isso não se configura no espaço análise. Obrigada. Disponha, do contrário, eu acho que nós estaríamos só confundindo as relações e complicando as relações. Se tivéssemos assim de olho nas transferências que acontecem por aí, e seríamos pessoas insuportáveis se tivéssemos o nosso modo analista ativado o tempo inteiro, porque nós estaríamos olhando as representações, o que significa, para além de o que está se transferindo, qual imagem ou papel está sendo assumido. Além de ser extremamente desgastante, é um risco muito grande de qualquer relação, quaisquer relações. Muito bom.
Então, propriamente dito, entrando aí nesse espaço, nesse conceito, é justamente o manejo da transferência, né, justamente com o entendimento dos aspectos de resistência, então, um conceito extremamente relacionado às resistências, à transferência, né, à resistência, e as interpretações feitas, né, sugeridas, construídas naquela relação do paraanalítico. Eu coloco um plus aí, né, mais assim, a descoberta, ou a revelação, ou a aquisição e o entendimento do inconsciente, são esses aspectos que vão garantir assim a genuidade da clínica psicanalítica. Então, ocupar-se de um espaço, de uma relação que vai permitir que algumas construções aconteçam, né? E mais uma vez, não a partir de uma série de ações e atitudes previamente imputadas, desenvolvidas, criadas, mas da chance da pessoa mesma caminhar pelo seu passado, ressignificando e reconstruindo a sua história e certamente estabelecendo outras relações com isso que ficou assim mal elaborado no passado. Ficou mal construído, que não deu conta, que falhou e por aí adiante. Quem tiver interesse, deixei tudo referenciado aí nos principais textos que abordam essa conceituação. Você vem desse estudo aí, de Ferreira e Corrijo, que faz uma revisão muito bacana e extensiva sobre o manejo e sobre o conceito de transferência, desde o estudo de histeria, né, um texto bastante importante aí, primeira fase do estudo de Freud, a descoberta propriamente, né, dessa transferência, assim, no caso Dora, o Homem dos Ratos também, um caso importante aí de obsessão, esses escritos técnicos, né, são os temas aí das nossas leituras freudianas, as lives mensais de sexta-feira. 1910, sobre psicanálise selvagem, 1912, sobre o amor transferencial, sobre a dinâmica da transferência, em 1915, aí sim, observações sobre o amor transferencial. Então, são textos aí em que Freud vai dando um corpo maior e um entendimento sobre como operam assim essas relações a partir, então, desse envolvimento do analista, né, esse envolvimento emocional, e entender que há uma possibilidade de reconstrução a partir disso. Uma aquisição importante nesse texto, assim, que muda a percepção de Freud sobre as suas construções teóricas, em 1920, além do princípio do prazer, em que ele vai associar essa ideia da compulsão à repetição, inclusive uma reflexão que o Zimmermann faz sobre a necessidade da repetição, a repetição de necessidades, para quem lê o texto, que estaria associada assim, à pulsão de morte, ou à ideia de gozo, mais ou menos, né, em Lacan, bem resumidamente, até esse último texto aí, mais ao final da sua obra, colocando a transferência aí como esse poderoso instrumento da psicanálise, e que vai ser utilizado nas suas proposições mais importantes, numa sequência de Freud, né, dando assim, na nossa contemporaneidade, uma atenção também, como a gente vai ver no próximo tema, da contra-transferência. Conceitualmente, eu gosto dessa definição que o Zimmermann traz. Conjunto de todas as formas pelas quais o paciente vivencia com a pessoa do analista, na experiência emocional da relação analítica, todas as representações que ele tem do seu próprio self, então as relações intrapsíquicas, as relações objetais que habitam o seu psiquismo, bem como os conteúdos psíquicos que são organizados como fantasias inconscientes, com as respectivas distorções perceptivas, de modo a permitir interpretações do psicanalista que possibilitem a integração do presente com o passado, o imaginário com o real, o inconsciente com o consciente. Olha que bonitinha a definição para dizer, então, assim, desses modos de ser do sujeito que vão encontro a encontro, sendo assim, a partir do discurso, né, a partir dessa escuta, dessa modalidade de escuta, sendo impressos na relação com o analista, e ao analista cabe, então, assim, uma atenção especial assim, ao que está sendo transferido. Aquele momento que papel está ocupando-se, né? Se do pai, se da mãe, se do pai, se da mãe, se do irmão, se de alguma idealização, se de algum amor,
se de algum desejo, enfim. É essa troca, então, é dessa construção, é desse nível de relação que a gente opera, tentando, na análise, né, tentando, assim, uma relação, uma correlação com esse passado reprimido, com esse passado mal elaborado, que pode, então, deixar ou diminuir as percepções imaginárias que governam a vida, ou governam os pensamentos do obsessivo, e possam se aproximar de uma experiência dentro da realidade, dentro do que Lacan impossivelmente definiu como real. Diga, Ronald. Me lembrei agora, eu estava falando isso, André, que eu vi aquele Homem dos Ratos, né? Eu tinha lido já um trecho sobre os ratos, depois vi um filme que tinha no YouTube, até preto e branco ali. E ali aparece a situação da transferência, ele até se ajoelhando na frente do Freud, tratando o Freud como um pai mesmo, né? Mas a minha dúvida é a seguinte: quando a gente percebe que a transferência está se realizando, tá? Ali naquele filme o Freud comunica para ele: fulano, tu tá me vendo como teu pai, deve ser dito isso, ou deve se manter ele nesse estado, sem saber, né? Dentro da regra de abstinência também ela tá ali, né? Até eu tinha feito uma pergunta, se lembra, por e-mail, da regra de abstinência sobre isso. Então, minha dúvida é assim, na prática, isso eu não encontrei nenhum escrito sobre isso, assim. Quando eu estou frente a frente, eu devo manter esse papel que ele está querendo me colocar, que é o de pai ou de mãe, sei lá, né? Ou como irmão, e sustentar isso e observar, ou eu vou dizer para ele no momento: olha, tu está me falando comigo, como o Freud disse no filme ali, pelo menos no filme estava assim, né? Tu está me tratando como teu pai. Isso não frearia todo o processo de transferência nele? Se eu fizesse isso? Vamos lá, uma boa pergunta, assim, né? O manejo... Upa, fechei, Ronald, achei que tinha acabado. Pode terminar, se tiver alguma coisa para falar mais, por favor. Não? Não, tá ok. Legal. Você está falando do manejo da transferência, né? É importante, de novo, né? Recomendações, não sou eu aqui para confrontar o que Freud propunha, mas é sempre importante a gente poder trazer esse manejo, e aí a gente está falando, a diferença que o Jim faz, né, numa relação na transferência ou não da transferência, né? Quando você percebe isso acontecendo, né, traga para a relação, assim, propunha, olha, isso que você está sentindo, está dizendo, né? Como é que você, o que você espera de mim, então? O exemplo, só para falar dessa cena do pai, né? A pessoa está ali querendo, assim, a aprovação, alguma coisa assim, e aí você percebe, então, que ele está buscando isso, fala, então você está querendo uma permissão da minha parte para você poder fazer o que você quer. Aí ele vai se dar conta disso, né? Então você chama isso para transferência, né? Algo nesse sentido. Assim, não dizer propriamente, olha, estou assumindo o lugar do seu pai, mas você pode dizer de alguma forma muito sutil dentro dessa relação. Então você está querendo que eu assine aí o aval para você, sei lá, exemplos, tá? Para você trair então a sua esposa, né? Percepção é essa? Você que representação, que papel isso te traz quando você pede esse aval? Puxa, eu lembro meu pai. Então você está querendo aqui essa aprovação do mesmo jeito do seu pai, né? Puxa, aí ele vai se dar conta de que talvez ele estivesse buscando a aprovação do pai. Então, esse seria um manejo, tá? Não é só uma forma de fazer, claro, mas esse seria um manejo na transferência, em você poder trazer essa relação. Tinha um exemplo que eu acho que eu li aqui, daquela paciente que ia dar nota 0, não ia pagar a analista, porque ela ia entrar de férias, e aí ela falava que não trouxe dinheiro, e que ia dar nota 0 lá para uma avaliação de uma professora lá, enfim, aí a analista trouxe para a transferência, então você vai me dar R$0 assim, porque eu vou entrar de férias e você vai ficar então desamparado. Então, é uma forma de trazer para a transferência, assim, de reeditar, né, possivelmente essa relação que o paciente demanda, né, que o paciente está querendo, né? Talvez a aprovação do pai, você dizer, olha, eu não vou ser essa pessoa que vai dizer para você que você deve ou você não deve
trair a sua esposa, só para ficar nesse exemplo. Então, isso você está trazendo para a transferência, na transferência. Então, esse é um bom caminho, né, para você seguir, para que a pessoa pense aquilo e redite aquilo que possa estar sendo ventilado. Isso, de novo, como eu falei, tem a ver com as construções que faltaram, né? Então, de repente, a busca de apoio por esse pai em algum momento faltou, o pai sempre foi muito rude, e você está se mostrando assim a possibilidade de ser alguém acolhedor, um pai acolhedor que vai estar ao lado dele, que não vai subjugá-lo, que é possível ele sentir a segurança que ele precisa para conseguir tomar a decisão que ele precisa. Assim adiante. Bom, experiências, exemplos e possibilidades de maridos. Uma chargezinha aqui, muito simpática, né, em que há uma percepção assim, pontual, numa constatação importante desse paciente que vive e fala assustado, que ama o doutor, e aí aqui, talvez contra-transferencialmente, esse doutor se assustando com esse afeto tão essencial na obra freudiana, que é o amor, sendo ali transferido. Não é para o analista, na pessoa real, mas ter alguma representação que é aquele sujeito, que é aquela pessoa analista que está ocupando e, em última instância, essa experiência do amor na transferência, né? Há um texto sobre isso, que o Freud coloca, eu falei dos escritos técnicos, que dizem dessa experiência. E é isso que a gente vai tentar. Nosso horário está encerrando, mas não tem problema, a gente vê aqui até onde a gente caminha. Há alguns conceitos adjacentes, eu acho isso importante a gente poder já iniciar na reflexão, posto a esse conceito e tentando desenhar mais ou menos o que isso significa, em que algumas relações já vão poder ser estabelecidas, não propriamente ou diretamente na relação com o analista posto aí, ou cimento fundamental da sua pergunta, né? Mas alguns lugares onde isso já vai começando a aparecer, né? E talvez isso possa servir e ser uma experiência importante no estabelecimento da transferência. Inclusive, aí, na clínica lacaniana, sobretudo, que há um enunciado que vai dizer que a entrada na análise se dá quando a transferência acontece, né? Então, isso seria um marco nesse espaço, o ingresso do paciente em análise, é quando ele tem ou dá a possibilidade de se vincular desse modo transferencial, seja qual objeto for, qual afeto for, na relação com o analista. Mas que aqui a gente tem já essa condição, então, pré-transferencial, que acontece ou são manifestações transferenciais que vão acontecendo antes do contato, propriamente dito, né? Sejam eles de que forma for, e isso já deve merecer o nosso olhar. Isso é um pouco do que eu comento nas experiências de supervisão, na parte da etapa prática do curso, como quando eu digo assim, da gente estar atento na recepção, no modo com o qual o paciente se coloca, eventualmente no modo com o qual ele se veste, no modo com o qual ele entra em contato conosco, se encontra pela rede social, se é um encaminhamento, se é porque o WhatsApp, se é uma ansiedade, se não há, se é uma expectativa, se é uma urgência. Então isso tudo são essas condições pré-transferenciais de alguns afetos que potencialmente são mobilizados quando há uma sinalização da possibilidade desse encontro. Um outro conceito, a paratransferência, vão dizer aí de algumas manifestações transferenciais que acontecem do paraanalítico para outros contextos, na relação com outras pessoas através de atuações. É, assim, um conceito que se conversa, como a gente vai ver, com a neurose de transferência. Então, são transferências que estão acontecendo paralelamente a esse espaço, mas que advém, então, esse lugar do paraanalítico. Um outro conceito muito importante, não só por ser, como vocês estão vendo aí, parte fundamental do manejo da clínica das psicoterapias breves, recomendo a leitura desse TCC, desse autor aí com o nome esquisito, mas que faz uma referência a esses autores que puderam pensar mais esse espaço da psicoterapia breve, Brenx, Otto Rank, o Alexander, a parte da psicossomática.
Mas, enfim, a possibilidade, então, que esse conceito extratransferencial permite para que uma boa vinculação analítica aconteça. Então, o que é essa transferência? É a percepção que o analista vai ter sobre esses modos com o qual o analisando vai se expressando, trazendo ali para aquela cena, tanto as suas questões, objetos internos, quanto as suas relações intersubjetivas, e que o analista ele pode ir localizando essas experiências transferenciais, aí agora não diretamente com ele, mas no que acontece no entorno do seu cotidiano. Tá? Quando eu falo que essa é a parte da experiência da psicoterapia breve, que é onde se ataca assim, numa vinculação mais não tão profunda, no processo analítico, mas que é possível se pensar essas relações internas ou externas, intersubjetivas, como quando, por exemplo, o paciente assim, traz uma cena de uma briga com a esposa, então ao invés do paciente pensar essa briga, o analista pensar essa briga do paciente como sendo uma transferência a ele, né? Então está querendo dizer que estão querendo brigar, conflitar, rivalizar comigo, então trazendo isso para o aqui e agora, né, comigo, poder refletir e analisar a partir então dessa cena, dessa briga, as formas com qual o paciente se apresentou, né? O que ele transferiu naquela discussão, naquele conflito, né? O que estava sendo ventilado no campo afetivo, no campo das relações, o porquê isso acontece, como isso acontece, de que forma isso acontece, né? Tudo isso no entorno de uma cena, então, extra, né? Para fora assim, daquela relação, mas que já é possível proporcionar ao paciente essas aquisições das suas reflexões dentro daqueles objetos que estão estabelecidos para aquela relação. Olha, eu briguei com a minha esposa porque ela mandou eu fazer tal coisa e me fez lembrar, então, a mãe autoritária e que me ameaçava sempre que eu não fazia alguma coisa que ela mandatoriamente colocasse para eu fazer. Então, já são aquisições e percepções, né, em um espaço extratransferencial que são possíveis, e de novo, possibilita assim, a vinculação de um momento inicial para que a pessoa fale, olha aí, tem alguma coisa nesse espaço interessante que me permite pensar sobre a minha própria experiência. Tá? Aqui a gente já vai entrando no texto propriamente dito, temos poucos minutinhos, eu começo daqui no nosso próximo encontro, de novo, sem pressa, com tranquilidade, para a gente poder ir caminhando nesse nosso encontro, depois a gente vai tirando esses atrasos aí com medida que os encontros vão acontecendo. Tá? A gente entra na ideia de aliança terapêutica, o próprio MET, a gente vai entrando nos tipos de transferência propriamente ditos, mas que o grosso, né, assim, a parte mais importante está quando a gente vai relacionar essa questão da transferência na clínica, porque é isso que vai nos ajudar a compreender o que, de fato, nós temos que saber dentro dessa relação. Então, venham aí com a leitura desse texto, o próximo encontro, a gente deixa a discussão mais rica e profunda como hoje. Certo? Últimas dúvidas, questionamentos, reflexões que ficam desse nosso encontro. Francisco? Oi, André, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bom? André, eu fiquei assim meio encucado, você falou lá no início sobre a inversão de papéis. E só levantando essa hipótese, se a gente pega um analisando que realmente tem essa postura forte, de uma liderança forte, até impositiva, querendo opinar por tudo, fala muito e até te dando posicionamentos, essas coisas, como devemos proceder? Devemos deixá-lo continuar assim, interferindo até no nosso modus operandi, ou temos que, já de início, mostrar ali as posições, como os atores devem se comportar no setting? Eu acho que deve ser possível sempre, Francisco,
vou só fechar para não ficar ruído, mas deve ser possível sempre problematizar a partir do lugar da análise. Né? Então, você poder confrontá-lo dentro dessa experiência que ele está trazendo é um caminho. Então, eu estou percebendo aqui que você está querendo assumir o meu lugar. Exemplos, tá? Não reflexões, não encaminhamentos. Tudo bem que você está querendo assumir o meu lugar, né? Por isso, aquilo, outro. Como é que você pensa esse espaço? Se de fato quer estar no meu lugar, já pode ser o suficiente para ele poder pensar a sua atitude, a sua correspondência. Ele certamente pode negar isso, mas aí a partir desse movimento que a relação vai acontecendo e vai se podendo acessar aquilo que ele está querendo dizer com essa atitude que ele está trazendo. De tentar perverter o set, de tentar romper o set, mas por que é importante para você estar no meu lugar? O que você olha quando vê o meu lugar? Olha, não, no fim das contas descobre lá que ele é doido para deslocar o pai da cena e ficar ali com a mãe. A perspectiva é tipicamente aqui. Por exemplo, tá? Vocês chegam assim a essa constatação, a esse espaço, a esse lugar, e ele então pode ter acesso a essa fantasia e se relacionar de outro modo com isso. Pode ser uma possibilidade, pode ser um caminho. A gente vai falar de impasses, né? Então toda possibilidade e lugar em que o impasse acontece, nós temos que buscar uma solução para que esse impasse se desfaça. Mas não tem um caminho, né? Não tem uma cartilha para a gente fazer isso, mas se a gente entender o que está em jogo, isso pode ajudar na nossa conduta. Tá? E, obviamente a gente está vendo sobre um viés teórico, mas no mesmo caso do exemplo, acho que da Rosane, uma experiência de supervisão pode ajudar, né, nessa troca com alguém mais experiente ou que está tendo uma visão externa àquela cena, a pensar alguns caminhos, né, para fugir mesmo para aqui nas suas relações. Bom? Muito bom, gostei também muito, Mônica, gosto dessa experiência de troca, porque o nosso papel é exatamente esse, podemos pensar essa experiência da prática, né? Assim, sejam vocês que já estão estudando, ou já se formaram, ou já ingressaram na prática, poder lançar luz a essas tantas experiências me parece ser um bom caminho para sustentar assim com mais firmeza a trajetória aqui. Muito obrigado pela presença e participação de todos mais uma vez. Vejo vocês no próximo dia 1º de abril, o dia da mentira, se não me engano. O José Vicente pergunta: uma sugestão de conteúdo para o futuro por minhas próprias dúvidas. Tenho percebido que profissionais da linha de frente da saúde do combate à Covid têm sinais de traumas muito parecidos com os traumas de soldados no pós-guerra. Pode-se buscar esse paralelo para os atendimentos a esses profissionais? Olha, rapaz, é uma reflexão muito importante desse front, né? Dessa linha de frente. Eu não cheguei a ver nada especificamente sobre isso em estudos, mas o Wilfred Bion foi um rapaz inglês que estudou ou se debruçou muito por perceber esses conflitos, né, esses traumas, crises de ansiedade, crises de pânico desses soldados, né, num período até da guerra, da própria guerra. Então pode ser uma possibilidade para se pensar. Podemos sim poder